Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do MegaCast. Hoje eu tô aqui com o João e o André da Timos Energia. Na verdade, Timos Energia e Timos Capital, né? E a gente vai bater um papo bem legal. João, obrigada por estar aqui hoje. André, obrigada também pela sua presença. E vocês estão aí, então, lançando, né, uma empresa nova debaixo do guarda-chuva da Timos. A trajetória da Timos até agora tem sido de muito sucesso. Que balanço que você faz aí, João, desse momento até agora? Obrigado. Basicamente, a Timos nasceu em 2013, então a gente é quase uma criancinha de 11 anos, né? Então, tem muita história para contar, porque eu sou do segmento de consultoria há muito tempo, né? Eu vim do CEPEL e depois segui na consultoria, então, basicamente, a gente conhece bastante o tema. E em energia elétrica, a gente participou da parte toda da revisão do setor elétrico, lá na década de 90, depois a instalação do mercado, no qual eu fui funcionário da ASMAI, antiga CCE, né? Então, a gente tem uma bagagem imensa e eu trouxe isso para dentro da Timos, né? Em termos de consultoria, né? Consultoria para todos os segmentos de energia, não só energia elétrica, mas também gás e petróleo, tá? E fontes renováveis e tudo isso que a gente conhece, né? E a Timos tem dois segmentos. Consultoria, que é o que acho que talvez que vocês mais conhecem, que a gente presta serviço para vários clientes que querem fazer algum tipo de plano de negócio, entrar em leilão, enfim, tudo quanto é difícil, eles pedem para a gente faz. Tá? E, basicamente, a outra área que temos é a área de gestão de energia, que a gente, se vocês não conhecem, não sabem, a gente tem 10% do Mercado Livre, é uma gestão nossa, tá? A gente tem grandes clientes, né? Porque a gente tem uma ligação forte com a Brasce, né? Dos grandes consumidores, né? E a Ativos nasceu assim. E agora também agregando outros consumidores menores, né? Mas a gente tem um volume significativo do mercado e eu convido todas a olhar nosso site, porque talvez não conheçam essa nossa braço de gestão de energia. João, Mas, eu lembro quando eu comecei a cobrir energia no pós 579 ali em aham, 2013, de ligar muito para falar com vocês, para pedir aí como é que vai ser a demanda de leilão, o que é a projeção de PLD, quando começou a surgir o sim, GSF, sim, sim, sempre a consultoria aí sendo lembrada nos momentos perfeito, mais perfeito, importantes. perfeito. Poxa, você levou um marco bem ruim do setor elétrico, MP É 579. que foi o meu marco de cobertura do setor. Nossa, olha, a gente, como consultor, a gente já trabalhava há uns 4, 5 anos com a Bracel, com a Brasce, dizendo, olha, renovação de concessão pode seguir um caminho mais de mercado, assim, 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 assim. E todo mundo via, mas depois no final falou, não, mas como é que eu vou usar o termo que eu vou usar? A ministra e depois presidente queria de outra forma. Então eu falei, então tudo bem. Mas e aí Mas agora vocês estão diversificando mais um pouco ainda, Timos? isso. Então, essa história de 11 anos que nós estamos, né, com consultoria e gestão, esses dois braços, né, a gente abriu outros segmentos, né, para trabalhar dentro dessa política de ampliar a nossa participação no mercado, né? Então, a gente abriu a Notus, que é uma empresa de meteorologia, tá? Não só para o setor elétrico, mas para tudo, né? Para vestimenta, agronegócio, né? Cerveja, picolé, porque isso aí tudo depende de energia, né? Então, também estamos no segmento de meteorologia. Temos uma empresa de tecnologia também, que é o WiseByte, acho que vocês não devem conhecer muito, que prepara a digitalização do grupo para nós, tá? Fazemos P&D juntos, fazemos várias ações que os jovens eles ficam em Uberlândia, né? Então uma sede um pouco afastada nossa, mas é a juventude trabalhando lá para nos auxiliar. E recentemente também um braço que a gente deu muito valor, que é a Timos Capital, né? Porque a gente sempre assessorou os clientes nesse tema de análise econômica financeira, planejamento estratégico, participação em leilão, que também é uma análise econômica financeira, né? Como é que se vai bidar e tal. E aí a gente percebeu, olha, talvez valha a pena a gente segmentar esse braço nosso para ter uma amplitude até maior, né? Não só setor elétrico, mas outros setores que precisam de fundamentos de econômico-financeiro para decidir, para ir em frente.
e até para captura de capital, enfim, a gente quer entrar nesse meio, então é a empresa mais jovem nossa, né? Mas a gente tem bastante esperança que a coisa vai bombar, né? Como os jovens falam. Entendi. E aí, o André tá liderando agora a Timos Capital. Mas você já estava na Timos já fazia um tempo. Como é que Sim. foi esse processo, então? Eu acho interessante, né? Eu estou na Timos há 5 anos, né? Quando eu entrei, né, a Timos ela estava passando por uma transformação, essa transformação visando o crescimento da consultoria, né? Para deixar de ser uma consultoria vista como regulatória e ser uma consultoria focada em transações de negócios, né? E você tem um leque muito maior de produtos. Eu entrei numa área que ela representava aproximadamente 5% de faturamento. Hoje ela representa, né, se a gente juntar os estudos, 30%. Então, é uma área que veio crescendo a Timos, junto com uma transformação da Timos. A ideia da Timos Capital, ela sempre existiu. Não cresceu porque o resto da Timos diminuiu, foi porque a Timos Capital ao lado cresceu, né? Isso. Sim. E a ideia, né, depois que essa transformação que a gente considera que foi concluída, a gente decidiu botar, né, criar uma marca, porque a gente já tinha clientes fiéis, né, então a gente já fazia operações de M&A, Project Finance, assessoria de leilão, mas a gente falou, vamos divulgar essa marca porque muita gente ligava na Timos e falava, putz, eu não sabia que vocês faziam M&A, né? E se eu soubesse e tal, só que a gente estava numa fase de transformação e aí a gente decidiu divulgar para o mercado, a gente reforçou a equipe, né? E agora a nossa ideia é não ficar só no mercado de energia, né? Mas chegar até investidores que querem investir em energia e até outros setores, né? Então, vocês não vão ser... vão além, então, do advisor da parte regulatória. Vocês podem oferecer a parte regulatória aí, que é tão importante, a gente sabe, M&A, né? Poxa, o pessoal do mercado financeiro não tem essa expertise dentro de casa que vocês têm ali de prever vazão e chuva e ENA e etc. Uma das vantagens, a André vai reforçar isso, é claro, é porque os bancos fazem um serviço parecido, né? Evidentemente com características diferentes, o banco tem um dinheiro para emprestar, eu não tenho, né? Então, mas, enfim, basicamente, a vantagem nossa, e a gente trabalha com muitos bancos, tá? Depois eu vou citar alguns casos, é que a gente sabe o que está entrando no modelo, né? Sabe que está entrando a tarifa, o PLD, o preço, o mercado. Então, vários parâmetros que são necessários para você fazer o cálculo, a gente faz isso com bastante propriedade dia a dia nosso, né? Então, uma das vantagens é que a Timos Capital está conectada nos dados de entrada que a gente está produzindo ali na consultoria. Então, isso é uma vantagem muito grande. Aí eu cito aqui o trabalho com os bancos. A gente tem tombstones bonitos lá na Timos, você vai visitar, privatização da Eletrobras, privatização da SEB, privatização da C3E, uma série de M&As, tá? Da New Wave, enfim, são coisas grandes, né? Então, eu posso citar aqui a privatização da Eletrobras, a gente trabalhou junto com o BNDES, subcontratado do BNDES, o BNDES estava conduzindo o processo como sempre, né? Então, basicamente, temos muito orgulho de ter participado da privatização e deu um trabalho, então o André até pode citar esse tema, mas enfim, André, pode reforçar aí, por favor. Eu acho que assim, esse crescimento da área, né, e desse tipo de serviço, né, na Timos, ele também vem com aumento da complexidade, principalmente dos projetos de energia renovável, né? Então, se a gente olha 7 anos atrás, quando diminuíram os leilões regulados, para as assessorias financeiras tradicionais e as boutiques era muito simples, porque tinha o leilão regulado, era IPCA na receita, IPCA na TUS, IPCA no AM, jogava a dívida e você tinha o seu modelo. Saudade, né? De ter leilão, de ter demanda. Padrão papai e mamãe. A gente é um pouco mais abusado, a gente vai mais fundo. E aí, hoje em dia, né, esse mercado, então ele sai do regulado, ele vai para uma ACL, do ACL ele vai para uma APE,
Da APE, hoje a gente já está falando em contratos mais curtos. Fala o que é APE. A APE, você está dizendo autoprodução. Autoprodução. Isso. Hoje o mercado trabalha com PPAs mais curtos, né? já focando em varejo. Então, criou uma complexidade muito grande, né? Então, hoje, numa modelagem financeira de renovável, a gente tem risco de curtailment, a gente tem risco de pele de horário, a gente tem risco de energia descontratada, né? Relevante, né? Energia descontratada no começo e no final, né? E o diferencial da Ativos Capital é que a gente, né, a gente imputa esses dados no modelo e não só isso, né, a gente tem uma equipe disponível para tirar qualquer tipo de dúvida, né? E isso é um grande diferencial, óbvio, para empresas de energia, mas até para empresas, né, que não são de energia, traz um conforto muito grande. Hoje a gente tem 3 family office grandes, né, que tem empresas tradicionais embaixo, que fazem os M&As de energia com a gente. A segurança, né, esses family office, eles não têm uma equipe ali para avaliar as premissas que estão sendo imputadas, né? Então, traz um conforto para quem está comprando um ativo, né, muito grande, né? E para quem está colocando à venda também. Até porque esse mercado ele é muito dinâmico, as estratégias mudam, estratégias de comercialização mudam ao longo do tempo, né? E a gente acompanha muito de perto toda essa transformação, porque a gente tem uma estimativa que 30% de todos os projetos solar, eólico, que foram desenvolvidos, né, executados nos últimos 3 anos, passaram pela gente. A gente faz uma modelagem financeira por semana. Então, a gente acompanha de perto, né, essa dinâmica com o próprio gerador que está tirando do papel o seu projeto, né? E a gente modela projetos vencedores. Então, essa mudança de estratégia, a gente acompanha muito de perto. Hoje a gente tem, né, o mercado indo, né, dos grandes geradores indo para um varejo, né, PPAs mais curtos, né? Como que a gente ia pensar que há 7, 10 anos atrás, né, a gente teria uma dívida de 15 anos com PPA mais curto, energia descontratada, né? Então esse mercado vem amadurecendo. Eu não gosto de falar que ele vem tomando risco, não, ele vem amadurecendo mesmo, né? O nosso mercado de energia ele é um mercado maduro, né, que vem assumindo riscos, mas riscos controláveis em função do que ele já passou no passado, né? Eu acho que aqui é importante a gente fazer um parênteses para uma tecla SAP, até para quem está assistindo a gente e não é familiarizado com tantos termos assim do setor, né? Para quem é do setor e quer aprender mais também, pode contratar a Timos, é lógico, né? Por favor. Pode fazer os cursos da Megawatt, é lógico também, mas também e assistir o nosso outro episódio, que a gente vai ter um outro MegaCast especial, que vai ser mais voltado aí para mercado financeiro, o André vai explicar tudo, mas vamos explicar. PPA, contrato de longo prazo de compra de energia. Curtailment, esse palavrão é mais difícil. Como é que explica, João? Fala rapidinho. Corte de geração, no caso. Tá? Corte de geração alheio à sua vontade, basicamente, né? Isso. É quando o operador nacional do sistema liga e o fala... Curtailment é corte, mas o curtailment que o André queria se referir era corte de geração da renováveis, porque não tem espaço na transmissão para despacho. Então, acho que vou tentar simplificar para o nosso... O querido, eu chamo sempre o querido leitor, no caso, é o querido que está assistindo, né? Diferentes fontes de geração têm diferentes características. Então, você tem o sol durante o dia, às vezes venta mais à noite, venta durante o dia. As hidrelétricas dependem da chuva. São todas características que precisam ser levadas em consideração na hora de fazer os contratos. E vocês têm essa expertise para botar isso em termos financeiros. Vocês conseguem traduzir essas características muito técnicas do mercado de energia em finanças, dinheiro, basicamente, é isso? Perfeito. Só fazer uma referência do histórico aqui para você. Porque leilão da CR era contrato de 30 anos, 20 anos, e era fácil de modelar do jeito que André falou. E no leilão não fazia diferença, né? Também isso, né? Basicamente era... O preço que você ia bidar era a variável e o custo do projeto, né? Como é que você ia lidar com aquilo. Bom, enfim, eram as 2 variáveis principais. Mas, de alguma forma, isso mudou, e aí eu recordo que a gente trabalhou muito junto com a Abracel e outras entidades também, com o BNDES. Por quê? Sempre existia uma mística. Não, os bancos é que precisam do PPA de longo prazo. Os bancos é que exigem o PPA de longo prazo. Eu falei, cara, não é possível. A gente tem que mudar isso, porque senão o Mercado Livre
que não compra há 30 anos, tá? Nunca vai estar abastecido com suprimento novo, né? Então, vamos tentar reforçar, tá? E várias vezes a gente foi no BNDES e uma mesa assim de vários técnicos do BNDES, sempre perguntando, e quando o Zé da padaria comprar? Eu falei, cara, o Zé da padaria vai comprar pequeno, ele vai comprar 1 ano mesmo. E o cara grandão vai comprar 5, 10 anos. Então, a diversidade de compra vai ser uma realidade. Então, não adianta achar que todo mundo vai querer contrato de 30 anos, né? Então, era bom para o banco, fácil para o banco, né? Mas o amadurecimento do BNDES também, tá? A gente teve uma diretoria do BNDES na questão dessa parte de funding para o setor elétrico muito positiva, que é a Carla, né? Que entendeu essa nossa demanda, né? E hoje o BNDES financia também a CL, tá? Com a CL Mercado Livre, né? De forma que entende a questão do amadurecimento do setor, contratos menores, o rating do comprador não precisa ser AAA. No comecinho eu lembro que era isso, né? A contraparte tem que ter o melhor rating do mundo, fazer um contrato de longo prazo, isso. Né? Então tinha de comprar mesmo toda a energia daquela usina por 15 anos. Isso. Por que a distribuidora, como comprador, era um rating legal? Sabe por quê? Porque se ele não pagasse, ele tomava a concessão do cara, entendeu? Então, esse é o melhor. Isso aí e porque a distribuidora dependia de você, todo mundo aqui, então, né? Veja. E se a gente deixa de pagar a nossa conta de luz? Não pode, ela vai lá e corta. Corta. Então, basicamente, tem o que cerca essa nova tendência do mercado mais amadurecido, como o André falou, mas também mais complexo, né? Então, basicamente, por isso que a gente está aí nesse espaço para ocupar aí com a Timos Capital. Entendi. E antes da gente começar, André, você estava contando que vocês já faziam, então, essas operações dentro da Timos antes de formalizar a Timos Capital. E agora, com essa virada de chave, o que muda, assim, na prática para você? Olha, a gente reforçou a equipe, né? A gente procura trazer, né, os nossos modeleiros, a gente tenta trazer eles já com know-how de energia, tá? Porque, como eu falei, o nosso diferencial aqui é a gente fazer análises financeiras robustas, detalhadas, e a gente sabe muito bem que o setor elétrico, ele eu brinco com meus funcionários assim, o setor elétrico é mais complexo que a matemática financeira. Opa, né? Com certeza. Então, assim, quando entra na Timos, ele tem um desafio, né, de aprender os dois juntos, né? Então, assim, o que mudou é um reforço da equipe, tá? A gente está com... hoje a gente tem 6 modeleiros, né? O nosso objetivo em 12 meses é dobrar. E a ideia mesmo, né, era divulgar a marca. Já que a gente já tinha uma certa relevância nesse mercado, né, todos os geradores não, a maioria dos geradores, né, eles já utilizavam, né, a Timos Capital antiga para fazer suas análises, né? Então a gente achou que era o momento para divulgar. E agora vocês podem fazer uma dobradinha. O João entra com a análise regulatória, você entra como advisor financeiro na mesma operação, o mesmo cliente. Ele já resolve a vida dele só com a Timos. A mensagem, a confiança está aqui, tá? A minha experiência de algum tempo e o André está indo fazer a conta. Então a gente faz esse jogo de vencer. Se o pessoal dele de mercado financeiro não souber alguma coisa de energia, é só bater lá na sua porta. Não, como sempre fizeram. Né? Tem aí conhecimento... Várias compras de ativos a gente ajuda bastante. E a gente traz uma credibilidade como formador de opinião, formador de premissas, né? São premissas, né, que estão disponíveis ao mercado em outras operações, né? Então, quando a gente coloca isso para dentro da modelagem, traz uma segurança grande para o investidor, né? Porque fala, bom, a gente sabe que isso aqui é uma análise financeira independente, né? Então a gente assim, não tem muita margem para ser menos agressivo. A gente quer ser mais agressivo, a gente deixar bem claro, essa aqui é a nossa premissa mais agressiva e cabe ao investidor adotar ou não. Isso é um tema importante. Quer dizer, a gente não faz o serviço para agradar o investidor, mas o serviço para dar a informação correta, né? Aí, às vezes, o cara se decepciona, mas eu queria uma taxa de retorno maior, tal. Aí a gente sempre fala, podemos mexer em algumas premissas aqui,
em acordo com você. Algumas aqui têm algum risco, o PLD vai bombar. Pode ser que sim, né? Mas existe uma chance disso acontecer, existe outra chance dele não acontecer. E se isso for importante para o projeto dele, tem riscos associados que a gente tem que deixar bem claro. Tá? Saiba que você depende de hidrologia, basicamente. Pois é, por muito tempo. E tem um ponto também, hoje 30% do faturamento da consultoria, ele é em moeda, em dólar. Moeda forte. E são clientes estrangeiros, sem operação, clientes internacionais, sem operação no Brasil. E quando ele chega aqui, né, eles acham que eles vão replicar o modelo europeu, né, o modelo asiático, no Brasil. E eles acabam vendo que o nosso mercado, ele, muitas vezes, assim, eu considero mais sofisticado que o deles, né? Porque eles acham que vão... Hoje a gente tem três investidores com aproximadamente R$1 bilhão já aprovado para investimento, que tem dificuldade em entender a nossa dinâmica. Porque hoje o gerador aqui, ele assina um PPA vinculante sem ainda ter equacionado o financiamento, ele começa uma obra sem ter vendido toda a energia, né? Isso como eu falei, é a maturidade do setor. Práticas brasileiras. Práticas. Quando um pouco de vida louca, né, do Brasil, assim, né? Mas assim, é maturidade mesmo, porque e aí a gente comentou do mercado de capitais, mercado de dívida. O mercado de dívida já entendeu a dinâmica também, né? E ele reforça a dívida mesmo, ele dá a dívida mesmo com essas pontas, né, que vão ser amarradas ao longo da execução da operação, né? Então, assim, hoje a gente demonstra para esses investidores estrangeiros, o mercado brasileiro funciona assim. Se você não seguir essas regras, você não vai ter sucesso, porque hoje a gente tem um mercado altamente competitivo no Brasil, com taxas, né, assim, arrojadas, né, de retorno. Né? Entendi. Então, o investidor estrangeiro chega aqui no Brasil, quer investir em energia e aí descobre que o Brasil não é tão fácil assim, tem várias características específicas. Aí vai bater lá na porta de vocês, você consegue ajudar como? Você consegue pegar e falar quanto dinheiro você tem, o que você quer fazer, eu te aponto as possibilidades, como é que funciona isso, toda essa parte de assessoria, quando você junta ali, né, o pacote completo pro investidor? Assim, o Brasil, ele é destaque no mundo, né, para crescimento em renovável. A gente tem, né, assim, e aí a gente acho que tem 3 frentes que deixam isso evidente, né? O tamanho do nosso país, né? Então a gente tem, principalmente no Nordeste, terrenos baratos que ajudam na viabilidade do projeto. A gente tem a 9ª maior economia do mundo, né? Acima do Canadá. Esse ano a gente deve passar a Itália, então a gente vai ser ano que vem a 8ª economia do mundo, atrás da França. Então a gente tem um potencial enorme aqui. Se você entrar no site das empresas de energia europeias, você vai ver que o Brasil é destaque, né? Petroleiras, né, que tem uma meta de descarbonização enorme, elas veem o Brasil com potencial de descarbonização. Só que quando elas entram aqui, elas veem que o mercado tem um dinamismo, um mercado super competitivo, que não é simplesmente ter capital e você vai conseguir executar os projetos e se descarbonizar e botar diversos projetos, desenvolver diversos projetos, né? Eu acho interessante porque o João estava falando, né? Antes a gente não tinha PPA de longo prazo, agora a gente tem até muitos. Na verdade, o que puxa a expansão hoje é isso. E foi uma coisa que foi desenvolvida pelo setor. Quando o PPA de longo prazo começou a não ser suficiente, veio a solução da autoprodução, que também exige um conhecimento muito específico do setor para você conseguir juntar tudo isso e fazer a conta fechar, né? Sim. Então, eu imagino que a ideia de vocês seja aproveitar realmente essa expertise para poder contribuir para os investimentos continuarem rodando. Perfeito. Bem capturado. A parte de autoprodução, eu trabalho nisso desde a década de 90, né? E particularmente tinha uma característica muito diferente, que era quem tinha capital para botar. Grandes consumidores, cito aqui, sem ser exaustivo, a Alcoa, a Votorantim, a
própria a Alcan, que hoje é Novelis, enfim. É porque era a melhor forma, né, de você garantir a sua energia. Vou montar minha própria hidrelétrica. E energia, esse pessoal que eu estou falando, intensiva é quase que vital para a sua sobrevivência. Então, existia uma aplicação aqui no Brasil em hidrelétricas, tá? Então era capital intensivo, e a gente estruturou na época várias modelagens financeiras também de suporte a esse tipo de trabalho, né? E foi um sucesso, tá? Cito aqui os projetos Machadinho, Serra do Facão, Barra Grande, alguns deles, tá? Que a gente assessorou esses grandes consumidores, tá? Bom, aí o governo na época, então o governo da citada primeiro governo do Lula e a ministra Dilma entenderam que as hidrelétricas era o destino das distribuidoras, não para autoprodutor, enfim, aí isso cessou essa prática, né? E, enfim, tudo bem. Então, A gente teve os leilões estruturantes, né? Isso, mas... Até o André trabalhou estruturando um dos modelos estruturantes aí em outra casa, né? No passado. Sim. Então, mas sempre uma visão de que o mercado regulado é melhor, é aquela coisa, né? Então, eu não vou entrar nesse histórico, mas foi então, de certa forma, interrompendo essa lógica das hidrelétricas também entrarem em autoprodução. Tá, muito bem. E a hidrelétrica é uma concessão de 30 anos, né? Então eu estou ali para ficar muito tempo, né? Então, basicamente, o que aconteceu é que os consumidores industriais continuam aí, eles dependem da energia também muito, né? Então, houve uma movimentação para o setor de autorizações. Autorizações são as térmicas, as eólicas, as solares, né? Porque é mais simples do que concessão. Concessão tem que ter um leilão, tem que participar do leilão e tal. Se foi travada essa oportunidade, agora apareceu a oportunidade de autorização com essas modalidades. Térmica tem pouco, tá? Teve uma autoprodução com a antiga MPX ou Geneva, feita lá com o Maranhão, tá? Mas o que mais ou menos está hoje se consolidando são as renováveis, né? Que aí captura dois eventos positivos. As renováveis são muito competitivas, são as mais competitivas do Brasil, de solar e eólica, né? E a agenda ESG dos consumidores também é atendida. Então, soma aí o útil ao agradável, mas eólica e solar não é tão simples quanto a hidrelétrica, né? Hidrelétrica não é tão simples, mas eu consigo ter um suprimento até um pouco mais complicado, que são eólica e solar. Então, a gente está nesse espaço aqui que o André falou, que é atender o pessoal dos consumidores grande porte e tal, que querem esse espaço de autoprodução para garantir o seu suprimento de energia por um longo prazo. E aí ajuda o fato de que tem incentivo nesse caso também. Isso. Sempre deixa mais competitivo. Isso. E aí, na hora que ele entra para fazer as continhas do dinheiro, a conta fecha. Isso. O encargo o benefício do encargo é importante, tá? Isso é inegável. Porém, existem outros atributos, como eu falei, a agenda ESG, que buscam esse resultado. E lá atrás, nas hidrelétricas, o que os grandes consumidores faziam quando botavam equity, né, de próprio dinheiro, é que depois do pagamento da dívida, né, aquilo era um custo operacional. Então, o cash cow que o pessoal falava, tudo que o pessoal queria era energia barata no longo prazo, tá? E na questão das eólicas e das solares, das renováveis, também existe isso. Quer dizer, depois do pagamento da dívida, você pode ter uma queda do resultado, e aí isso é negociado aqui com o meu amigo aqui, que vê como é que fica o preço lá para frente, tá? Essa dinâmica de autoprodução, né, é mais uma complexidade que a gente tem, né? Você imagina, né? E isso é uma dificuldade. Assim, quanto maior a empresa, menos sócio ela quer ter, né? Então, você explicar para uma empresa muito grande ou para um investidor estrangeiro que ele precisa ter um sócio para fazer autoprodução e esse é um modelo que está sendo viabilizado, os projetos Greenfield, os projetos novos no Brasil, isso já não é para qualquer investidor, né?
Então, né, como que você tem um sócio numa SPE, como lidar com ele? Os nossos projetos de autoprodução são altamente complexos. Assim, a gente demora, no mínimo, um ano, desde o começo da operação até a assinatura dos contratos vinculantes, né? A gente tem projeto com mais de 2 anos, né, que ainda não fechou, em função de 2 empresas com culturas diferentes, né? Então, quem está dando PPA também é uma empresa sofisticada, né, que vão ser sócias, entendendo um modelo que é novo, né, e tentando botar as 2 culturas juntas para ter uma sociedade. Então, é mais uma complexidade que a gente tem para desenvolver novos projetos. Né? Tem escritórios de advocacia que nos ajudam bastante, tá? Uhum. Nessa solução costurada para os sócios, né? E como é que é a relação de vocês com os bancos do ponto de vista do quem libera o dinheiro ali? Por exemplo, se a solução que a Timos Capital identificar como a melhor for uma emissão de debentures ou até mesmo a captação de uma dívida com o banco, como é que isso entra, assim? Vocês também falam com várias instituições bancárias? Assim, para fazer o Project Finance, né? Para otimizar o valor do projeto, a gente sempre tenta buscar fundo constitucional, né? FCO, FNE, são os custos de dívida mais baratos, né, que a gente tem hoje no Brasil. A gente complementa com debentures, BNDES também, né? Então, assim, a gente tem uma gama de parceiros para a questão de dívida, né? Entendi. E vocês falando assim, né, que o Brasil, as complexidades do nosso mercado são também, a gente sempre fala, complexidades são oportunidades. Hoje a gente ainda não tem, por exemplo, negociação de produtos que poderiam ser negociados, né? A hidrelétrica poderia vender o serviço ancilar, a questão da estabilização da frequência. Isso também pode entrar como que vocês enxergam isso aí no ponto de vista também financeiro? Vai entrar na equação? Sim, boa pergunta. Muito interessante, porque a gente tem projeto agora na consultoria, não tanto no... Aliás, se eu puder explicar para quem está assistindo a gente o que é o que eu acabei de falar, né? Porque eu falei da legal, WhatsApp legal, e falei legal, palavrão, legal, né? Legal, porque na questão do Economics, que o André faz para grande parte, ou talvez 100%, seja nas renováveis, né? E as renováveis não tem esse predicado que você falou aí, os atributos, vamos dizer assim, regulação de frequência, regulação de tensão, elas causam a necessidade de que outros tenham, né? Então, basicamente, muito mais atributos de operação, né? Isso, pessoal, o teu entender, que as renováveis, elas são mais baratas, são as mais competitivas do Brasil, é inegável, tá? Algum tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, as hidrelétricas eram o nosso sonho de consumo, tal, e hoje não é mais, tá? Por uma série de razões que a gente podia ficar aqui a tarde toda falando, mas enfim, de alguma forma, então dentro das renováveis, essa receita adicional que poderia vir de práticas operativas novas não é muito considerado, porque não é ali que eu vou ter, mas o que a gente tem estudado hoje bastante é como é que eu vou viabilizar isso para as chamadas máquinas síncronas. Olha, eu estou tentando ficar mais técnico, né? Que são térmicas e hidrelétricas, não? As máquinas para o qual o sistema foi desenhado desde Thomas Edison para ter essas máquinas, a frequência, enfim, é muita informação para vocês, mas basicamente o sistema foi desenhado para isso. Então eu preciso dessas máquinas para que as outras renováveis que não têm esses atributos possam operar de forma adequada, né? O ONS é que vê isso, tá? O ONS, o operador, ele tem que ter esse mix das fontes. Então, quando eu falo das máquinas síncronas, estou falando de térmicas e de hidrelétricas, as térmicas, a gente fez um trabalho muito forte, até junto com a Abrajet, e isso foi bem interpretado pelo governo da época. Então, houve com a Lei 14.120, a introdução do mercado de capacidade. Isso existe em todos os lugares do mundo, porque esse mesmo efeito das renováveis também aconteceu lá, tá? Ou seja, as renováveis entrando, mais baratas, mais competitivas, tá? E
que se via era que quem tinha térmicas mais caras, né? Estavam se aposentando, estavam aposentando os ativos. Aí o operador da época falou, opa, peraí, eu preciso de vocês, né? Eu estou falando de uma forma bem simples para o pessoal entender, tá? Então foi criado o mercado de capacidade, que é um mercado de confiabilidade. Eu pago para alguns ativos ficarem disponíveis, para que, ao ficarem disponíveis, quando eu precisar deles, eles estão ali, né? Porque eles não vão se aposentar, tá? Então o mercado de capacidade é isso. Então esse mercado é um mercado especial para as térmicas, né? Que são as mais caras, evidentemente, porque tem custo de combustível, tem uma série de coisas, mas ela ganha uma receita fixa para ela existir. Tá? E isso é o que é importante para o mercado. Aí falamos aqui de renovável, falamos de térmica e as hidrelétricas. Então, as hidrelétricas infelizmente, coitada, é a que menos observada no setor. Eu acho que é por questão de costume, né? Ela estava sempre aí. Ela está ali, né? Estava sempre acostumado com ela, mas ela, se não fosse a hidrelétrica, a gente não estava vivendo hoje, né, operando, tá? Então, a hidrelétrica ela tem vários atributos, é a melhor de todas, tá? E ela faz armazenamento, ela faz... As baterias naturais. Natural, enfim. A hidrelétrica... Então, agora é o seguinte, como é que eu segmento isso que você falou, que é os serviços ancilares, que é a prestação de serviços operacionais para a ANS, como é que eu mantenho a confiabilidade do sistema com os reservatórios, enchendo o reservatório, enfim. Tem uma série de questões que a gente está trabalhando do ponto de vista regulatório para que as hidrelétricas sejam, então, recebam sua receita. E aí depois isso vai virar dinheiro. Vai virar dinheiro. E aí existe também uma falta de conhecimento desse tema, dizendo assim, não, peraí, se eu der mais dinheiro para a hidrelétrica, meu consumidor que paga já caro para a Dedel vai começar a pagar mais. Fala, não, cara, não é isso. É que você está valorizando alguns atributos da hidrelétrica em que você vai evitar de botar coisas novas no sistema, tá? Ela é um reservatório natural, então eu não tenho necessidade de tanto armazenamento assim. Eu tenho a resposta em frequência, tensão, essas coisas que você falou, muito técnicas, tá, pessoal? Mas ela já tem. Então, quando eu valorizar esse serviço, eu vou deixar de necessitar de botar mais coisa no sistema, tá? Então, é bom para o consumidor, afinal. Essa é uma conta que o pessoal tem que fazer. A gente já fez essa conta, tá? Então, não vai onerar o consumidor, e sim pagar a quem deve. Pagar de forma adequada a quem tem esses atributos para o sistema. Entendi. Então é isso. A gente tem muito desafio, mas muita oportunidade. Sim. E a Timos está aí pronta para ajudar quem quer investir nesse mercado. É isso? Perfeito. Estamos aí. E não só energia, né? Como a gente falou aqui, transmissão também, né? A gente... eu até brinco com alguns clientes que o projeto de geração não é cash call, né? Se tem algo parecido com cash call, é mais transmissão, né? E, obviamente... assim, estou brincando aqui, mas os lotes maiores de transmissão têm uma complexidade enorme, né? Agora tem os lotes menores também, né? Lotes que basicamente são subestações com alguns quilômetros de linha de transmissão, né? Muitas vezes com linhas de transmissões menores do que parques de gerações precisam construir, né? Então, esse mercado ele é muito atrativo também, é um mercado muito competitivo, né? Tanto nos projetos mais complexos pelas empresas tradicionais, tanto nos lotes menores que você tem, que não são as empresas tradicionais, mas que elas colocam uma engenharia no CAPEX, né, de redução, conseguem ser muito competitivas e são perfis diferentes, mas é um mercado muito interessante para o investidor que realmente busca algo mais próximo de cash call hoje em dia, né? É engraçado porque quando a gente fala vocês falam, a gente está investindo agora em M&A. M&A, sigla em inglês para fusões e aquisições, o pessoal pensa que é só uma empresa comprando a outra, né? Aquela operação assim, mas na verdade não. É tudo que necessita de captação de dinheiro para investir, basicamente, vocês estão atuando. Isso, Sim. Exatamente. E no caso da transmissão, só voltando aqui rapidamente, você vê que o setor de geração tem dificuldade. Hoje, que dificuldade que o setor de geração tem? Tem que encontrar mercado, né? Tem que ter comprador. Né? O comprador é o consumidor. Então, o mercado tem que crescer. A gente espera que o Brasil revitalize, porque o Brasil tem uma intensidade energética baixa, se comparado ao resto do mundo. Então, uma das grandes esperanças do Brasil é crescer o mercado, e isso a gente espera que aconteça com
com as questões, as condições econômicas do país. Bom, então, geração existe com o mercado. Então, a autoprodução está existindo porque tem um mercado de autoprodução. Tá? Mas o mercado megawatt está ali, né? Então, o comprador é esse mercado. Então, mas no caso da transmissão, você vê que tem vários leilões acontecendo, várias demandas, porque para acontecer a renovável, eu preciso da infraestrutura. Então, os leilões de transmissão, eles não param porque eu preciso da infraestrutura para existir a gestão do operador com essa energia que circula pelo país. Então, transmissão, você vê, quando um cai, o outro está em alta, né? Então, a transmissão é um negócio em alta, vai acontecer vários leilões, tá? É um negócio de risco mais baixo, como o André quis citar. Então, quando é risco mais baixo, isso aí, qualquer mercado financeiro sabe, eu tenho retorno mais baixo. Então, retorno mais baixo significa um detalhamento muito maior do seu projeto, porque alguém que vai com retorno baixo... diferencinha ali faz... Pode ir para zero, né? Então, tome cuidado, né? Então, isso é um tema que a gente também tem... Só falando também, fazer uma propaganda aqui da TIMOS, tem engenharia dentro de casa, a gente sabe fazer avaliação de CAPEX, OPEX dos projetos, enfim, tem tudo isso aí. É minha bagagem anterior de muitos anos, tá? Não, e transmissão, no fim, é quase pode ser um indicador antecedente se a gente pensar que a transmissão, ela antecede a geração. Sim. Não estaria tendo transmissão se a gente não tivesse expectativa de crescimento do consumo, né? Sim, então, sim. existe uma aposta aí que Sim. o Brasil vai crescer, não é só por conta do nosso ar-condicionado ligado nesse calor que está fazendo nesse país, que a gente está gastando mais energia, né? A gente vai... Eu posso falar um pouquinho sobre crescimento de consumo rapidamente? Pode, lógico. É basicamente o seguinte, que a gente está vendo aqui, e eu falei isso num evento anterior, no Blitz de Energia, a gente tem um estoque enorme de renovável, lindo, maravilhoso, mas está faltando mercado, tá? Então eu vou ter que criar mercado. Ter que criar mercado significa eletrificação de outros segmentos da economia, tá? Eu sempre ressalto isso. No Brasil, os maiores emissores, tá? Não é o setor elétrico. O setor elétrico já cumpriu suas metas de redução, tá? Não é o setor elétrico que é emissor, tá? O emissor é transporte e a indústria, tá? Então, eu tenho que atender esses segmentos para reduzir a emissão do Brasil, tá? Então, nada melhor que as energias renováveis atenderem esse mercado, quer dizer, eletrificar esses mercados. E como é que eu vou eletrificar esses mercados? Evidentemente que não é de hoje para amanhã, né? Então, eu tenho a questão do hidrogênio, que pode atender a necessidade de calor das indústrias, eu tenho o gás natural, enfim, tem uma série de vantagens que a gente pode ver para crescer o mercado, que é o que eu falo, sem mercado não tem negócio, né? Então, é crescer o mercado. Então, eu acho que isso também é um instrumento que a gente tem que pensar bastante, tá? A gente tem, dentro de casa, também a demanda para o mercado, porque os data centers estão crescendo de forma enorme. E por quê? Porque você usa o seu cloud para botar fotinho, você usa o ChatGPT para fazer a inteligência artificial, isso tudo vai para a nuvem. A nuvem está onde? Nos data centers. Então, a minha vida está na nuvem e nisso aqui, né? Exatamente. Então, para ter nuvem, vai ter que ter a infraestrutura para isso, né? Então, a nuvem, que é um negócio meio esotérico, existe um pessoal, algo físico para tomar conta. Então, os data centers estão crescendo. E a carga é coisa de 200 megawatts, 300, 400, tá? Eu não vou citar os labels que estão aí, porque esses são conhecidos por vocês. O maior vendedor de nuvem já se instalou no Brasil, está se instalando, tá? Com um data center imenso no interior de São Paulo. A gente praticou, ajudou isso, a gente tem ajudado, tá? Quando me acessaram lá em 2019, falaram assim, eu estou precisando botar uma energia. Quanto é que é? Data center, né? 210 mega. Eu falei, o quê? Isso aí tem que ir para transmissão. Aí o pessoal, é isso que eu estou querendo mesmo. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, mas essa visão já vem dos Estados Unidos, que é o maior, hoje, polo de data centers, tá? Em torno de Washington, por exemplo, só para citar um tema, eu tenho um cinturão de data centers, porque o cloud do governo americano, né, do exército, de tudo isso, está nesses data centers em torno de Washington. Então, essa é uma carga que vai subir. Por que essa carga não pode ficar com o Nordeste, por exemplo? Então, a gente vai ter que, junto com o governo, fazer trabalhos de incentivar cada vez mais a eletrificação de outros setores. E a gente tem oferta, que é renovável, eu tenho demanda, que é a indústria e o transporte. Transporte, eu cito aqui o ônibus legal do diesel, o caminhão, que é o diesel também. Então, como é que eu vou reduzir isso, né? Então, tem
temas aí bastante interessantes para a gente trabalhar, tá? O nosso problema, no fim, é o melhor de todos, né? Que a falta de demanda é um problema bom. É. Significa que a gente só vai crescer, A gente tem muita oferta e menos demanda. Isso, para mim, é entender como desafiar a demanda. E o que é bom para o Brasil? É um PIB maior, é receita maior, e o que o governo gosta, mais imposto. Então, mas se o governo for menos... vou falar a palavra fominha, em cima de imposto, a gente pode até acelerar essa indústria. Antes de você falar isso, eu ia falar, para a gente terminar com a energia lá em cima, né? Pedir uma projeção de vocês aí, como é que vai ficar o mercado. Vamos terminar com a energia lá em cima, João. Tá. Copo meio cheio, o mercado vai crescer, vai dar tudo certo. Sem dúvida. E aí, qual vai ser a posição da Timos? Qual a mensagem que vocês querem deixar? Isso. Nesse tema... a gente quer um mercado pujante, crescente para o Brasil, né, para o país, independente do governo que está aí e da gestão da econômica, mas a gente quer um Brasil bom. Tá? E o Brasil bom é o Brasil crescendo, com um PIB maior e mais indústrias, porque a gente percebe uma desindustrialização do país. Isso aí. Desindustrialização. Que nome difícil, hein? Desculpa aí, pessoal. Mas, enfim... A gente percebe isso, né? Quer dizer, lá no começo dos anos 2000, a gente tinha uma indústria mais pujante, essa indústria grande, e hoje a gente está perdendo esse espaço para outros países. Independente disso, a gente quer que a indústria fique aqui. E tem que ter uma visão do governo também que tem que incentivar o crescimento dessa indústria, reduzindo um pouquinho de impostos, né? A gente falou um pouquinho aqui, que é um ganha-ganha, porque depois, se a indústria entra, eu tenho mais receita, eu tenho mais empregos, eu tenho mais uma série de coisas que é possível. Então, a nossa meta como Timos é incentivar o crescimento do mercado, tá? E para isso eu tenho também que ter o meu suprimento, né? Que estamos lá na boca tentando vender os projetos e a transmissão para viabilizar isso tudo. Então a gente está sempre, desde a ponta compradora até a ponta fornecedora, o meio, infraestrutura, estamos aí junto para ajudar, tá? Maravilha. E André veio então agora assumindo aí para poder contribuir mais ainda, né? Exatamente. E assim, além da Timos Capital, né, a gente é uma casa, um one-stop shop, mas realmente, né? Então, assim, temos a área de P&D, projeção de preço, projeção de tarifa, empresa de tecnologia, meteorologia. Então, entrou na Timos, a gente resolve. Maravilha, gente. A gente vai ter outro episódio também que vai mostrar o escritório novo da Timos, então já fica aqui um convite, uma propaganda. E obrigada, João, obrigada, André, por essa conversa hoje, foi muito boa. Espero que vocês também tenham gostado e estão convidados a voltar sempre aqui no nosso estúdio da Megawatt. Com vocês é muito mais fácil. Fica tranquilo, parabéns. Obrigada. Tá? Legal. Obrigado.